Meus irmãos, abramos as Escrituras Sagradas no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós leremos do versículo 11 ao versículo de número 18. Eu sei que alguns irmãos fazem as suas anotações, é um bom hábito, então eu já adianto o tema. Tema que já serve de resumo do assunto que vai ser tratado. O tema nesta noite é este: você precisa de sabedoria neste mundo de situações inesperadas. Repito, você precisa de sabedoria neste mundo de situações inesperadas. Que Deus nos ajude para entendermos a palavra dele. Eu faço várias orações, irmãos, durante a semana. Também pastor não orar durante a semana é esquisito, né? Mas lá no meu canto, eu falo: Deus Todo-Poderoso, se não é da tua vontade que eu ocupe o espaço daquele púlpito, me tira de lá, dá um jeito, porque eu não quero pregar por pregar, não. É a tua palavra. Na graça dele, estou aqui. Que ele me use e a igreja seja edificada. Então vamos para o texto bíblico, Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. É melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas.
Zebra. Zebra é uma palavra usada no futebol. Na linguagem do futebol, zebra é uma palavra usada para falar de uma vitória inesperada, de um time mais fraco, que vence o time mais forte. Dizem que o futebol é o esporte mais imprevisível que existe. De todos os esportes coletivos, por exemplo, basquete, voleibol, o futebol é o mais imprevisível, e de outros esportes coletivos em comparação, os especialistas dizem que um time tecnicamente superior dificilmente vai perder a partida. É como se um time da NBA dos Estados Unidos viesse jogar no ginásio Panela de Pressão contra o Bauru. Dificilmente Bauru vai ganhar. Mas no futebol é muito mais possível que haja uma zebra, que o time mais fraco vença o mais forte. Uma pequena falha, um descuido, uma bobeira, uma pequena falha, um descuido, um lance fortuito, podem mudar o resultado do jogo. É por isso que algumas pessoas dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. É isso mesmo. Outra expressão da linguagem do futebol é esta: o imponderável futebol clube. Quando algo surpreendente acontece, se diz que o imponderável entrou em campo. O imponderável é aquele lance inesperado, ou aquela jogada imprevisível que determina o resultado do jogo. Uma bola despretensiosa bate na perna do zagueiro e é gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, e a vitória é do time mais fraco. A isto dá-se o nome de imponderável. E alguns dizem também que o futebol imita a vida. É que, como no futebol, a vida debaixo do sol não é plenamente justa. O melhor nem sempre ganha. Isto é, você pode ser uma pessoa correta, faz tudo certo, e mesmo assim pode sair perdendo. Pode não ganhar coisa alguma. Meus irmãos, é sobre isso que o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 a 18, está tratando. O rei Salomão, após analisar a vida debaixo do sol,
ele menciona o inesperado, o imponderável, o imprevisível. Ele descobriu que a vida debaixo do sol nem sempre é justa. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só novamente comigo, o versículo de número 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem ao laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Salomão está aqui deixando bem claro da sua constatação sobre a imprevisibilidade da vida debaixo do sol. O natural é que o objetivo seja alcançado pela pessoa mais preparada. O natural é que o objetivo seja conquistado pela pessoa mais capacitada. O certo, o lógico, é que o mais rápido vença a corrida. O natural, o esperado, o lógico, o justo, é que o mais forte vença a luta. O esperado, o lógico, é que o inteligente, ou o habilidoso, ou o perito tenha sucesso. Mas Salomão descobriu que a vida debaixo do sol nem sempre funciona desta maneira. É Salomão dizendo isso para nós. Coisas como preparo, habilidade, força, inteligência, não são necessariamente garantia de sucesso, não são necessariamente garantia de vitória, de êxodo. Como no futebol, na vida também, às vezes, o imponderável entra em campo. Por exemplo, um empreendedor inteligente, hábil, honesto, correto, por causa do imponderável, pode ver o seu negócio ruir da noite para o dia. Coisas inesperadas acontecem. E vejamos bem aqui, meus irmãos, Salomão não está falando de imprudência da parte dessas pessoas aqui citadas. Ele não está falando de negligência, ele não está falando de imperícia. Ele está citando gente muito capaz, muito habilidosa, muito inteligente, gente especialista, gente treinada, bem preparada, trabalho duro, esforço, disciplina, vida regrada. Ele está tratando destas pessoas, e ele está dizendo que mesmo assim, estas pessoas não têm garantia necessariamente de sucesso. É isso que ele está dizendo. Salomão está falando, sobretudo, de coisas que nós não controlamos. Acontecimentos incontroláveis. Você tem planejamento, você tem orçamento,
você tem metas, você tem objetivo, você é uma pessoa disciplinada, você treina, você busca aquilo. E Salomão está dizendo, olha, há certas coisas incontroláveis. Você não consegue controlar. Não consegue. Eu lembrei do querido, conhecido e piedoso reverendo Ronaldo Lidório. É um homem de Deus, muito querido, muito amado. Algum tempo atrás, numa pregação abençoada, o pastor Ronaldo Lidório afirmou: Deus está no controle dos incontroláveis acontecimentos da sua vida. Olha que frase, profunda. Deus está no controle dos incontroláveis acontecimentos da sua vida. Atualmente, mesmo mantendo uma vida regrada, procurando fazer tudo certo, o pastor Ronaldo Lidório encontra-se em tratamento de saúde por causa de um câncer na garganta. O imponderável, o inesperado, o imprevisível atingiram a vida do pastor Ronaldo. Homem de Deus, servo de Deus. É isso que Salomão está tratando aqui. Então, habilidade, inteligência, trabalho duro, empenho, não garantem necessariamente o sucesso. É uma constatação chocante aqui em Eclesiastes. O mais preparado nem sempre será o vitorioso. O mais capacitado nem sempre será recompensado. A vida debaixo do sol pode tratar as pessoas de modo injusto. Coisas inesperadas podem acontecer. Um atleta mais rápido, numa corrida, pode, de repente, tropeçar, ou ter um estiramento muscular, e acaba derrotado. Agora, meus irmãos, será que Coelete, o Eclesiastes, o pregador, está dizendo para nós que não vale a pena se preparar? Será que ele está dizendo que não vale a pena ter uma vida disciplinada? Será que Salomão está dizendo que é para nós termos uma vida relaxada? Não, certamente que não. Uma das coisas maravilhosas da Bíblia Sagrada é que ela nunca, jamais se contradiz. Nunca se contradiz. Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, não se contradiz. Por exemplo, na segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 5, ao jovem pastor Timóteo, ele escreveu: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo está tirando um exemplo do atletismo, além de falar do soldado e do lavrador, tudo isso para incentivar Timóteo. E ele cita o atleta. Salomão só está dizendo que a vida debaixo do sol é mais complexa e ambígua do que imaginamos. É isso que ele está dizendo. Salomão está dizendo que há variantes, há circunstâncias
há situações inesperadas, imprevisíveis. Meus irmãos, isso atinge a autonomia humana. Isso atinge diretamente, é um golpe na excessiva autoconfiança humana. Recentemente, Bill Gates, cofundador da Microsoft, declarou que até 2028, a maioria das pessoas terão agentes que serão robôs, com uma tecnologia muito mais avançada, com uma inteligência artificial muito mais avançada. E eu fiquei sabendo que esse pessoal que está trabalhando dioturnamente com inteligência artificial está criando um jeito do ser humano não morrer mais. Há uma autoconfiança no ar, há uma soberba no ar. Mas Salomão vem e diz: não é bem assim. Há situações incontroláveis. Salomão está dizendo que debaixo do sol a vida é imprevisível. E aí ele cita duas metáforas no versículo 12, duas comparações, uma da pesca e a outra da caça. Ele cita os peixes e os passarinhos. O peixe está lá nadando tranquilamente, a metáfora é muito clara. E de repente uma isca e é capturado. O passarinho está ali procurando comida. E de repente, cai na arapuca, cai na armadilha, está preso. O peixe não espera isso, o passarinho não espera isso. Salomão está dizendo que essas coisas incontroláveis atingem a todos, incluindo os animais, incluindo todo o globo terrestre. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, vai dizer, nos diz, melhor dizendo, que a criação ou a natureza geme esperando a libertação dos filhos de Deus. A natureza geme. Coisas incontroláveis atingem a todos e a todas. Por exemplo, uma catástrofe natural, um tsunami, uma pandemia, um colapso na economia, podem, de repente, virar a nossa vida de ponta cabeça. De repente tudo muda, de repente muda a nossa agenda. Acabam com os nossos sonhos. A vida é imprevisível. Às vezes, o imponderável entra em campo. Nesta vida imprevisível, debaixo do sol, Salomão também nos diz que algo chamou a atenção dele. Ele viu algo grande, que o impactou, que mexeu com ele. Os irmãos podem acompanhar de novo aí a leitura, a partir do versículo 13.
Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, foi impactante. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. Aqui, meus irmãos, eu quero destacar rapidamente que a intenção de Salomão, e isso é notório no texto, é que ele quer fazer um contraste entre o grande e o pequeno. Uma pequena cidade com poucos homens, uma pequena cidade com poucos recursos. Um grande rei que construiu grandes torres. Aqui na nossa tradução, a palavra é baluartes. A ideia é de um exército poderoso contra uma pequena cidade. A ideia é de um rei muito poderoso, com um grande arsenal. Podemos dizer assim, com uma tecnologia de ponta, porque construiu as torres. A ideia aqui é de uma cena em que se agiganta o rei e é reduzida, diminuída a cidade. É o contraste. Um forte atacando um fraco. Exemplo, Golias e Davi. O que se prevê nesta cena é que haverá certamente a destruição da cidade pequena e fraca, com poucos homens para defendê-la. Tudo leva a esta conclusão. Aquela cidade será destruída, ficará arruinada, desolada, porque não tem como deter. A força do rei é uma força desproporcional, é imensa a força do rei. Mas o inesperado acontece. Mas o imponderável entra em campo. A cidade foi salva de maneira imprevisível, de maneira inesperada. A cidade foi salva. Isso chamou demais a atenção de Salomão. É um fato surpreendente. Salomão não dá todos os detalhes sobre o livramento para esta cidade pequena e fraca. Ele só diz que foi pela sabedoria de um homem pobre. Um homem pobre, porém sábio. Esse é o detalhe. Fica claro aqui que a cidade não foi salva pela sua força. Fica claro aqui que a cidade não foi salva pelo seu exército. Fica claro aqui que a cidade não foi salva pela influência de um governante. A cidade foi salva pela participação de um homem pobre, porém sábio. O que o texto quer nos dizer é isto. O que fez a diferença foi a sabedoria. O que fez a grande diferença foi a sabedoria. Isso chamou muito a atenção de Salomão. Outro detalhe importante é que, neste caso, o imponderável conspirou a favor da cidade. Então,
a imprevisibilidade da vida debaixo do sol pode, às vezes, conspirar contra. E pode, às vezes, conspirar a favor. Além disso, há uma pequena observação no final do versículo 15. E esta observação é: ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, a despeito do importantíssimo papel da sabedoria naquele episódio, o pobre e sábio caiu no esquecimento. O que o livro de Eclesiastes quer deixar bem claro para os seus leitores é o quanto as pessoas desprezam a sabedoria. Este é o ponto. Mesmo quando as pessoas são beneficiadas pela sabedoria, elas têm a tendência de esquecê-la. Há geralmente um menosprezo pela sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui. Resumindo, irmãos, o que nós vimos até agora. Resumindo. Em primeiro lugar, o livro de Eclesiastes, através do seu autor, Rei Salomão, constatou que a vida debaixo do sol nem sempre é justa. Nem sempre o veloz vence a corrida. Às vezes, o imponderável entra em cena, entra em campo. A vida é imprevisível. Há situações inesperadas. Em segundo lugar, Salomão constatou também que no mundo imprevisível, a sabedoria faz toda a diferença, mesmo que seja desprezada. Em um mundo confuso, em um mundo injusto, em um mundo perturbado, a sabedoria faz toda a diferença, ainda que seja desprezada. Finalmente, após analisar a vida debaixo do sol, Salomão apresenta as suas conclusões. Quais são as conclusões de Salomão? Estão nos versículos 16, 17 e 18. Acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. Então disse eu, versículo 16, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Embora haja uma tendência para desprezar a sabedoria, Salomão concluiu que a sabedoria é melhor do que a força. As pessoas desprezam a sabedoria, mas Salomão estava convencido, persuadido, que a sabedoria é melhor do que a força. E para provar o seu argumento, ele aplica no exercício da liderança. Versículo 17, que nós acabamos de ler.
ele faz aqui alusão a um governante, a um líder. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Um líder que usa palavras sábias, fruto de boa reflexão, em tom adequado, com autocontrole, é melhor do que o líder que quer se impor pela força e pelo grito. É isso que ele está dizendo aqui. E no versículo 18, ele vai dizer da grande tragédia para a pessoa que tem falta de sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas só um pecador destrói muitas coisas boas. Salomão reconheceu o poder das armas de fogo. Mas, nas mãos de um tolo, de um insensato, de um imbecil, de um estulto, elas destroem coisas boas. O que Salomão está dizendo é que um homem pode ter muita habilidade, muito poder, muitos recursos, mas se não tem sabedoria, ele destruirá muitas coisas boas. Irmãos, é um pensamento meu, com 56 anos de idade, é um pensamento meu. Acho que Deus já me livrou muitas vezes, porque em outras épocas eu daria vazão à minha tolice e colocaria muita coisa para ser destruída. Deus me poupou de muita coisa. É melhor você ser pobrezinho mesmo, andar no fusquinha mesmo. Não estou aqui falando que a gente não pode galgar posições mais elevadas. É um pensamento meu, é coisa minha. Não sei se acontece com você, meu irmão, não sei se acontece com você, meu irmão, mas Deus me poupou. Porque eu não teria sabedoria para administrar. Eu não teria. Eu ia destruir muita coisa boa, inclusive gente da minha família. Você já pensou nisso? Em vez de você reclamar que Deus está te livrando. Agora, com sabedoria é diferente. Com sabedoria é diferente. Agora eu vou te dar isso aqui porque você já tem mais um pouco de sabedoria. Isso aqui você vai saber administrar. Isso aqui você vai administrar bem, então eu vou te dar. Tá? Você vem pedindo, vem pedindo, vem pedindo. Eu estou imaginando Deus conversando conosco, viu, irmãos? Isso não está na Bíblia, não. Certamente você já conheceu gente habilidosa, talentosa, com excelentes oportunidades na vida, com muitos recursos, muita tecnologia. Tem tudo que pode para levar ao sucesso. Mas na falta de sabedoria, a pessoa comete coisas terríveis. Em vez de edificar, ela destrói. No meu ambiente de trabalho, um jovem muito inteligente sentava ao meu lado, com quase 2 anos trabalhando naquela empresa.
Um jovem inteligentíssimo. Quando eu estava lá lidando com o sistema e ele, do lugar dele, me via um pouco embaraçado, ele ia lá, faça assim, seu Eude, faça dessa forma, pá! O negócio acontecia. Oh, muito obrigado. De nada, senhor. Precisando só chamar, seu Eude. Lá eu sou seu Eude, não sou pastor, não. Só que aquele jovem estava usando o sistema da empresa para hackear um dos bancos mais importantes do Brasil, da América do Sul. Sentado ao meu lado, ele estava hackeando. E ele foi descoberto. E foi o quê? Demitido. A supervisora reuniu a equipe e disse: não adianta nenhum de vocês fazer alguma coisa errada aqui. Vai ser descoberto ou descoberta. Um jovem talentoso por demais, de uma grande habilidade, de uma grande capacidade, impressionante, mas sem sabedoria, além de falta de honestidade. Nunca mais aquele jovem trabalha naquela empresa. Meus irmãos, o ensino aqui, já estou quase terminando, é o seguinte: num mundo confuso, num mundo em que às vezes o imponderável entra em campo, num mundo em que nós não conseguimos controlar tudo, num mundo em que às vezes a vida é injusta, você precisa de sabedoria. É a sabedoria que faz a diferença quando o imponderável entra em campo. É isso que Salomão está passando para nós, e é palavra de Deus para nós. Sendo assim, a pergunta inevitável é esta: onde eu posso encontrar sabedoria? Como obter sabedoria? Irmãos, prestem bem atenção nesta resposta. Na Bíblia Sagrada, a sabedoria não é apenas um conceito. Na Bíblia Sagrada, a sabedoria não é apenas uma ideia. Na Bíblia Sagrada, não é apenas ir lá no Google pesquisar o que é sabedoria. É claro que o termo tem a sua riqueza de significado, mas na Bíblia Sagrada, a sabedoria é uma pessoa, assim como a verdade é uma pessoa. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, eu vou ler parte deste texto, a partir do versículo 22. Olha o que a sabedoria diz para nós, a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda não tinha feito a terra,
nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Acho que eu li errado o 29, eu vou ler de novo. Quando fixava ao mar o seu limite, eu li certo mesmo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. É a sabedoria dizendo isso. Ouvi-me, filhos. Em hebraico é uma expressão de carinho, de ternura, de aconchego, de colocar no braço. A sabedoria eterna está dizendo: filhos, ouçam, me ouçam. O mundo vai me desprezar. Vocês não façam isso. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e o não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Abra agora a sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho escrito por João, capítulo 1. Leitura dos 5 primeiros versículos. Eu achei que eu ia pregar 35 minutos. Vou tentar encurtar, irmãos, mas eu acho que é importante eu continuar mais um pouco. Posso? Tá bom. É importante. É o ápice agora. É o ápice. É o ponto central. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que diz aí, olha o que diz o terceiro versículo. Compare com Provérbios capítulo 8, que nós acabamos de ler. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A sabedoria lá em Provérbios capítulo 8 disse: quem me acha a vida. Olha o que diz agora o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Como obter sabedoria? Quem é essa sabedoria? Quem é a sabedoria máxima, perfeita e eterna de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Abra lá. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. É importante, muito importante. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 22. É importante os irmãos lerem todo o capítulo. Mas aqui nós vamos ler a partir do versículo 22. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria.
mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Lembra lá do pobre, menosprezado, esquecido? Olha os judeus aqui e os gentios aqui. Olha o que eles estão fazendo, hein? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus leiam para mim aí, e sabedoria de Deus, além de poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha o versículo 30 do mesmo capítulo 1, 1 Coríntios. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Leu, pode ler. Sabedoria também. Sabedoria também. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E por fim, Colossenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2. Eu ia ler mais textos, ia ler ter mais textos de Colossenses, mas o horário vai avançando. Terceiro versículo, ele está falando de Cristo. Colossenses capítulo 2, o terceiro versículo. Vamos ler juntos, irmãos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento a sabedoria de Deus é encontrada na gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Num mundo confuso, num mundo sem lógica, em que o imponderável entra em campo, em que a imprevisibilidade existe, podendo conspirar contra ou a favor, em que nós não temos controle de tudo, nós precisamos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, nosso Rei, nosso Mestre por excelência, a sabedoria de Deus. Para terminar mesmo, porque se você estiver unido a Jesus pela fé, isso não vai impedir que coisas inesperadas aconteçam. Se você estiver unido a Jesus pela fé, o imponderável continuará entrando em campo. Se você estiver unido a Jesus pela fé, coisas imprevisíveis existirão em sua vida, ora fazendo você rir, ora fazendo você chorar. Mas, se você estiver unido a Jesus pela fé, o inesperado, ou o imprevisível, ou o imponderável, será usado para o seu bem. É o que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para que a sua vida seja sábia, para que você seja mais parecido com Jesus. Se apegue a Jesus, corra para os braços de Jesus, ame a Jesus, converse com Ele durante a semana, essa noite mesmo. Senhor, eu preciso tanto de Ti.
Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua sabedoria. Tu estavas lá quando tudo foi criado. Irmãos, eu sei que tem coisa boa na tecnologia, eu sei. Mas, irmãos, não dá para comparar a inteligência artificial com isso que a Bíblia apresenta. Não dá, irmãos. É uma pessoa eterna, é Deus. Não dá. Aí você fica namorando demais, babando por tudo que o homem está fazendo no século XXI, mas olha o que a Bíblia está apresentando para você. Que coisa! A maioria vai desprezar a sabedoria. Se apegue a Jesus. Corra para Jesus. Converse com Ele diariamente. O imprevisível vai continuar na sua vida, tem certas coisas que você não vai controlar, mas Jesus estará com você. Entregue a sua vida a Ele. Reconheça que é um pecador, reconheça que é uma pecadora. Abra a sua alma, derrame o seu coração diante dEle. Ele é eterno. Ele é o próprio Deus. E ao mesmo tempo, Ele é aquele homem pobre, que nasceu em Belém da Judéia, e viveu 30 anos na insignificante cidade de Nazaré. É o filho de José, o filho de carpinteiro, homem simples, mas ali está o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, habitou corporalmente nele toda a plenitude de Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Como trocar esse Jesus por tecnologia, por dinheiro, por fama? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso, esse momento onde nós oferecemos a Deus aquilo que Ele nos dá, porque nada temos, né? Então nós viemos aqui para oferecer ao Senhor e dar ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Vida, alegria, satisfação, gozo nele, e Ele nos surpreende falando ao nosso coração e nos ensinando que nós não temos bem maior além de Cristo Jesus nas nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Não existe nada maior do que Cristo Jesus, e você precisa entregar o seu coração a esse Cristo Jesus, sabedoria de Deus, sabedoria para as nossas vidas. Senhor, nós agradecemos pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Foi o Senhor que nos trouxe. Então eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso. Obrigado pela presença do Senhor nas nossas vidas, no nosso meio. Obrigado pelo agir do Senhor em nós. Nós que somos pecadores, falhos, mas o Senhor nos ama. E obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez provou o seu amor para conosco nesta noite. A misericórdia, a graça do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque sairemos daqui fortalecidos, sairemos daqui abençoados, desafiados a ter uma vida na Tua presença, desafiados, Senhor, a viver para Ti, desafiados a entregar o nosso coração, os nossos sonhos, as nossas vontades ao Senhor e viver para Ti, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações durante essa semana, traga à nossa mente, ao nosso coração, que nós não temos, não possuímos outro bem maior que o Senhor. O Senhor é a porção da nossa herança, o Senhor é o bem maior que possuímos, que temos, o presente dado por Deus, porque o Deus nos amou primeiro, e louvamos, ó Deus, por isso. Obrigado, porque o Senhor nos faz lembrar mais uma vez desta verdade, essa verdade libertadora, que não existe vida longe de Ti, não existe verdade além do Senhor. O Senhor é a vida,
o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é aquele que nos leva para o céu. E louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos lembrou disso aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pelo agir do Senhor no nosso meio, nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Nos dê, Senhor, uma noite na Tua presença, uma noite abençoada por Ti, na Tua companhia, Senhor, e nas adversidades da vida, nos problemas da vida, nas situações difíceis que nós enfrentamos e enfrentaremos ainda. Que possamos encontrar no Senhor a direção, o socorro, o fortalecimento e a alegria para os nossos corações. Então, Senhor, trabalhe isso em nós, trabalhe na nossa igreja, no Teu povo que se espalha pela face da terra. Esse é o nosso pedido e o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos receber a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode assentar.